O vídeo de hoje no canal era para ser mais um daqueles de dicas para pais, de autismo, mas devido aos últimos acontecimentos da semana, mais especificamente toda a discussão que veio depois da execução da Marielle Franco no Rio de Janeiro, eu decidi falar sobre autismo de uma forma mais ampla. Vamos falar sério então? Hoje em dia, falar de direitos humanos parece que ofende algumas pessoas. Afinal de contas, Os direitos humanos é coisa de bandido. Direitos humanos não liga para os policiais mortos. parece que está tendo uma grande confusão aqui. Então vamos entender um pouquinho de onde que veio essa coisa de direitos humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento votado nas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Basicamente, ela consiste de 30 artigos que são a base da luta pela igualdade e dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos são os direitos essenciais de todo ser humano, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou por qualquer outro motivo, como religião e opinião política. Inclui-se aí o direito à vida, à igualdade perante a lei, à liberdade de expressão, ao trabalho e à educação e até a um julgamento justo, por exemplo. É importante salientar que isso não quer dizer que, aos olhos de um defensor dos direitos humanos, o bandido é uma vítima da sociedade. Quem luta por direitos humanos só quer que o acusado tenha direito a um julgamento justo e que cumpra a pena que está determinada na lei. E quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala de segurança, ela está querendo dizer segurança para o policial também, que sai de casa, não sabe se vai voltar. Ah, mas a lei do Brasil é horrível, as prisões são escolas do crime, ninguém fica preso muito tempo. Ok, é verdade. Mas será que a gente não está gastando energia no problema errado? Não seria o caso da gente batalhar por leis mais duras, por uma justiça mais ágil, mais imparcial, por prisões que de fato façam com que as pessoas voltem pessoas melhores para a sociedade? Eu acredito que não existe ninguém que não seja a favor disso, né? Então o que eu tô querendo dizer aqui é que demonizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as pessoas que defendem isso não faz muito sentido. Vocês sabem como que veio a Declaração dos Direitos Humanos? Ela veio depois da Segunda Guerra Mundial, depois de todas aquelas atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial, justamente para tentar prevenir para que não aconteçam novas tragédias como o Holocausto, por exemplo. O Holocausto foi uma das maiores vergonhas da humanidade e ele aconteceu porque os nazistas se julgavam no direito de decidir quem era digno de viver, quem não era digno de viver, quem era um peso para o Estado e para a sociedade, e assim foi que tudo aconteceu. Aliás, eu não sei se vocês sabem quem foram as primeiras pessoas que foram enviadas para os campos de concentração nazistas, então eu vou contar para vocês. Foram as pessoas que moravam nos hospitais psiquiátricos, as pessoas que tinham transtornos mentais e estavam internadas. Se vocês lerem o livro Neurotribes, que é do jornalista Steve Silberman, eu acho que ele ainda não tem em português, mas vocês já devem encontrar ele traduzido na internet. Ele conta um pouquinho da história do autismo como diagnóstico. E o que ele conta, na verdade, é que lá na Áustria, na época da Segunda Guerra, os pacientes que estavam internados, as crianças que estavam internadas, que eram tratadas por transtornos mentais, de repente começaram a ser executadas por injeção letal. Então, segundo o Steve Silberman, um médico naquela época teria propositalmente exagerado, digamos assim, as habilidades de um grupo de crianças autistas, que mais tarde ficariam conhecidas com o sobrenome dele. Ele era o Hans Asperger, por isso que essas crianças ficaram conhecidas como Aspergers. Justamente para poder salvá-las dessa execução compulsória ou eutanásia compulsória. Foi assim que ele conseguiu salvar várias crianças na época do nazismo. Então eu não sei o quanto vocês já captaram, mas na verdade essas crianças autistas com síndrome de Asperger eram consideradas um peso para a sociedade e para o Estado. As nossas crianças eram consideradas um peso para o Estado. Opa! Mas você está querendo dizer então que as crianças com síndrome de Down, com autismo, com espinha bífida e outras deficiências tiveram o mesmo destino que os homossexuais, os ciganos, os negros, os judeus? Sim, gente, é isso mesmo que eu estou querendo dizer. A luta pelos direitos humanos, ela tá aí para garantir que esse tipo de coisa não aconteça mais. Ela tá aí pelos nossos filhos também. E por mais que muita gente acha que não faz sentido, estamos todos no mesmo barco. Todas essas minorias. Aí você pode estar pensando, mas Andréia, por que você está falando de nazismo e de holocausto e relacionando-se agora com direitos humanos e autismo? Gente, porque o que aconteceu na época do nazismo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, até a gente culminar no holocausto, não foi de um dia para o outro. Foram anos de doutrinação, de propaganda ideológica, criando um inimigo na cabeça das pessoas, mostrando que aqueles inimigos, digamos assim, não eram dignos de viver, de conviver naquela sociedade.
E eu tenho muito medo que a gente esteja vivendo anos que vão culminar nisso lá na frente, quando a gente não estiver mais aqui para defender nossos filhos. O meu medo é que daqui a alguns anos os nossos filhos com síndrome de Down, com autismo, com microcefalia, com qualquer deficiência, comecem a ser vistos de novo como indignos de viver, como um peso para a sociedade, como um peso para o Estado. Aí você pode achar que eu estou exagerando. Comece a prestar atenção nos discursos que surgiram nesses dias aí. Por exemplo, a desembargadora que espalhou boatos acerca da Marielle, teve um print que deram em um grupo de magistrados que ela participa, ela falando justamente que não entende como que uma professora com síndrome de Down pode ensinar alguma coisa para outras pessoas e que essa coisa de minoria é uma besteira, que não faz sentido nenhum essa coisa de inclusão social. Pensa nesse discurso sendo repetido por anos e anos e pessoas diferentes e toda uma geração nova crescendo ouvindo esse tipo de discurso. Por isso que eu digo que ser pai ou mãe de uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência, e ser contra os direitos humanos, gente, isso não faz o menor sentido. Você tem um filho que já foi considerado um peso para a sociedade, e assim ele pode ser considerado de novo. Ser pai ou mãe de autista e ser homofóbico não faz o menor sentido. Como que um pai ou mãe que fica incomodado com os olhares das pessoas no shopping, já que seu filho se jogou no chão e teve uma crise sensorial, se ele também olha esquisito quando ele vê um casal homoafetivo de mãos dadas andando no shopping? Como que um pai ou mãe de autista que vive pedindo para respeitar o jeitinho do seu filho faz piadas racistas? A gente precisa rever os nossos conceitos. O diagnóstico do Theo fez com que eu revisse meus conceitos e eu digo com toda franqueza que eu mudei muita coisa. Aí você pode dizer, mas nunca veio ninguém aqui na minha casa dos direitos humanos ver se meu filho está tendo direito à educação, se está tendo direito à saúde. Olha, essa semana eu recebi algumas mensagens de mães do Rio de Janeiro me contando que a própria Marielle era uma defensora dos autistas, da inclusão e até das escolas especiais no Rio de Janeiro. Foram algumas mensagens que eu recebi de mães que estavam consternadas com a morte da Marielle, justamente porque ela era uma defensora dos autistas no Rio de Janeiro. Ela também tinha essa noção de que os nossos autistas são uma minoria. E o que nós precisamos, na verdade, não é de criticar quem luta pelos direitos humanos e falar que ninguém nunca dos direitos humanos veio na nossa casa. É a gente se tornar defensor dos direitos humanos também e ajudar quem precisa. A gente precisa de mais Marielles, a gente precisa de pessoas multiplicando esse tipo de ação, de solidariedade. E eu espero poder contar com vocês nessa empreitada. Porque de passinho em passinho é que a gente vai fazer uma sociedade melhor para que lá no futuro, quando a gente deixar os nossos filhos para trás, se o curso natural da vida seguir, que a gente saiba que está deixando eles numa sociedade mais tolerante e que vai respeitar, sim, os direitos humanos deles. É essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje e a gente continua a conversar aqui no canal. Até a próxima!